Os apóstolos foram escolhidos por Jesus para participar de seu ministério aqui na terra. Todos foram importantes para a pregação do evangelho após a subida de Cristo para o céu. E por isso, é claro que foram perseguidos e muitas vezes brutalmente assassinados. E agora vamos descobrir os destinos finais dos 12 apóstolos de Jesus. E é importante notar que as escrituras oferecem escassos detalhes sobre as mortes destes apóstolos, uma vez que o Novo Testamento priorizava a narrativa das notáveis realizações durante a vida dos primeiros líderes da igreja. As circunstâncias envolvendo a maioria dessas mortes foram preservadas principalmente em textos apócrifos, estudos históricos e relatos de cristãos da época. Portanto, é crucial reconhecer a falta de consenso entre os pesquisadores sobre a autenticidade dessas histórias. O que importa é que é o mais próximo da verdade que nós temos. Então vamos lá, como morreram? A perseguição implacável aos cristãos nos primórdios da fé resultou em muitos deles se tornando mártires. E este destino inevitável não poupou aqueles que estiveram intimamente ligados a Cristo. Antes de ser chamado por Cristo, Pedro carregava consigo o nome de Simão. Sua personalidade explosiva se manifestava em ações intensas, como atacar e arrancar a orelha de um dos soldados que tentavam prender Jesus. E apesar de momentos de falta de fé, como quando negou conhecer Cristo e afundou nas águas turbulentas do mar, Pedro se destacou como um dos pilares fundamentais da igreja primitiva. E num discurso singular e impactante, a Bíblia registra que mais de 3.000 homens foram convertidos através das palavras fervorosas de Pedro. Sua influência se estendeu além das adversidades, enfrentando a perseguição religiosa do imperador Nero. A morte de Pedro é narrada na primeira epístola de Clemente, sugerindo que ele se tornou uma vítima da crueldade do imperador. E de acordo com tradições antigas, o destino de Pedro culminou em sua crucificação de cabeça para baixo no Circo de Nero, local que curiosamente é hoje ocupado pelo Vaticano. E esse ato extremo realizado em meio à perseguição ressalta a dedicação e a coragem inabaláveis de Pedro em sua jornada espiritual. A trajetória de André, irmão de Pedro, teve início no momento em que ambos foram convocados por Cristo enquanto desempenhavam a simples tarefa de pescar. Desde então, André se destacou como um dos discípulos mais próximos do mestre, formando um núcleo essencial ao lado de Pedro, Tiago e João. A proximidade constante de André com Jesus proporcionou-lhe a oportunidade única de testemunhar eventos cruciais, como as palavras proféticas do Mestre sobre o fim dos tempos e seu ascender glorioso aos céus. E essas experiências marcantes moldaram a compreensão profunda de André sobre as mensagens de Cristo. Presente em momentos cruciais da jornada de Jesus, André desempenhou um papel vital na disseminação da fé. Sua lealdade inabalável e proximidade constante com o Mestre revelaram não apenas um seguidor, mas um confidente privilegiado, cuja contribuição e a narrativa da história cristã é notável. A participação de André na igreja primitiva é notável, como registrado no Atos. Sua firmeza na fé ganha destaque ao recusar negar seus princípios diante do proconsul romano, Aégides, um ato que o levou a enfrentar torturas e, eventualmente, a morte na Grécia, na província de Acaia. Sua devoção inabalável se tornou um exemplo para os primeiros cristãos. E a narrativa de sua morte revela que André foi crucificado em uma cruz, com uma forma distintiva de cheiro. E essa peculiaridade não apenas se destacava como uma representação gráfica de seu martírio, mas também evoluiu para se tornar um símbolo duradouro. A cruz em forma de X associada ao sacrifício corajoso de André foi adotado por diversas nações em suas bandeiras, destacando sua influência duradoura e impacto na disseminação da mensagem cristã ao redor do mundo. Passamos para João. A história de João é marcada por sua juventude quando foi chamado. Destaca-se não apenas por sua participação ativa nos eventos cruciais da vida de Jesus, mas também por seu papel crucial na redação das partes fundamentais do Novo Testamento. Seu evangelho, iniciado com a icônica frase "No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus", oferece uma perspectiva única e profunda da mensagem cristã. E embora a contribuição de João seja inegavelmente significativa, sua jornada teve momentos desafiadores. Relatos de Policrates e de Efésio e Eusébio de Cesária revelam que, sob as ordens do imperador dominicano, João escapou por pouco de ser queimado vivo. Subsequentemente, encontrou refúgio na ilha grega de Patmos, onde sua fé resistiu às adversidades. Após o período de exílio, João estabeleceu-se na cidade de Éfeso, onde, de acordo com os registros, faleceu por volta do ano 103 depois de Cristo, aparentemente de causas naturais. Sua vida e obra permanecem como um testemunho duradouro da devoção, resiliência e contribuição vital para a expansão e compreensão da fé cristã. Passemos para Filipe. No que diz respeito ao apóstolo Filipe, a tradição oferece diferentes versões sobre sua morte. Apesar de relatos que sugerem uma morte por causas naturais, existem narrativas alternativas como as encontradas em Atos de Filipe, um texto não incluído na Bíblia. Segundo essa fonte,
Felipe pode ter morrido por converter a mulher de um proconsor romano. E a história relata que ele foi torturado até a morte e crucificado em algum lugar da Ásia Menor, possivelmente em Hieralópolis, no ano 54 depois de Cristo. Passemos para Bartolomeu. E o apóstolo Bartolomeu, cuja morte carece de registros escritos e cuja data incerta apresenta uma narrativa em volta de diversas versões, segundo uma delas, Bartolomeu teria convertido o rei da Armênia, Polínio, ao cristianismo, provocando a ira do irmão do monarca, que ordenou sua morte. O apóstolo pode ter sido crucificado, esfolado, decapitado, resultando em um fim trágico para um dos líderes da igreja primitiva. E agora passamos para Mateus. Prosseguindo para o apóstolo Mateus, o autor do primeiro livro do Novo Testamento, sua história também é permeada por diversas versões sobre seu fim. Sendo um publicano, provavelmente abastado, Mateus desafiou paradigmas da época, pois os judeus consideravam os cobradores de impostos como traidores. Relatos do pensador gnóstico Heraclion sugerem que sua morte ocorreu em 60 depois de Cristo, e algumas crenças afirmam que ele morreu na Etiópia por causas naturais, enquanto outros relatos mencionam a possibilidade de ter sido assassinado por um rei local. Ele pode ter sido afogado, esfaqueado ou queimado. E agora passemos para Tomé. A história de Tomé, por sua vez, reflete a transformação de alguém que, apesar de ter caminhado com Jesus e testemunhado seus feitos, inicialmente não acreditou na ressurreição. Após ver Cristo ressuscitado, Tomé tornou-se mais fiel. Sua morte é situada em 72 depois de Cristo, conforme fontes como Atos de Tomé e Histórias Eclesiásticas, número 5. Tomé teria falecido em Milapur, na Índia, onde converteu a esposa do rei ao cristianismo. Posteriormente, a cidade foi chamada de São Tomé de Meliapo, após conquista pelos portugueses. Simão, também conhecido como Bartolomeu, tem sua morte envolta em incerteza. E segundo a tradição católica, teria sido cortado ao meio por um serrote. E algumas versões sugerem que ele foi martirizado em idade avançada, por volta dos 120 anos, enquanto outras apontam para a crucificação ou atos de tortura, como queimá-lo vivo em algum lugar da Armênia. Passemos para Tiago, filho de Zebedeu. E dois apóstolos compartilhavam o nome Tiago, e nenhum deles teve um fim pacífico. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi o primeiro dos 12 a ser martirizado por volta de 44 depois de Cristo, sendo decapitado por ordens de Herodes durante a perseguição aos cristãos. Por outro lado, Tiago, filho de Alfeu, é menos mencionado na Bíblia, aparecendo apenas 4 vezes. Relatos divergentes sobre sua morte sugerem que a crucificação semelhante a Jesus por volta de 62 depois de Cristo ou apredejamento até a morte por ordens do sumo sacerdote Ananias, e de acordo com o historiador Flávio Joseph. Passemos para Judas Tadeu. Judas Tadeu, conhecido por sua fidelidade a Cristo, é o autor do livro que leva seu nome no Novo Testamento. Segundo a tradição, ele evangelizou em várias regiões, e seu martírio pode ter ocorrido em 70, sofrendo golpes de lanços, machados e porretes. Judas Iscariotes, por outro lado, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Sua morte é descrita na Bíblia envolvendo remorso, devolução do dinheiro e enforcamento. Substituto Matias. Após a morte de Judas, Matias foi escolhido como substituto. Evangelizou em diversas regiões e, segundo a tradição, foi martirizado por apedrejamento e decapitação em Colchis, Jerusalém. E agora passemos para Paulo. Originalmente chamado de Saulo, se destacou como um dos principais nomes no Novo Testamento. Contribuiu significativamente para a igreja primitiva, escrevendo várias epístolas. Não se sabe exatamente sobre sua morte, mas especula-se que tenha ocorrido por execuções com golpes de espada perto de Roma. Paulo é lembrado por suas contribuições à doutrina cristã e pela sistematização do cristianismo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, curtir e comentar para mais vídeos com assuntos como esse. Até a próxima.